Bom, galera, o livro do profeta Sofonias é o profeta da vez, o estudo do dia. É um livro que foi escrito por volta de 640 a 625 antes de Cristo. Tem como um principal foco o público-alvo o povo de Judá e Jerusalém, então não foge muito do contexto de alguns outros livros proféticos que a gente já viu aqui nos nossos estudos. É, Sofonias era tataraneto do rei Ezequias, então era um cara que vinha de uma linhagem ali que tinha uma certa relevância. Foi chamado por Deus para ser voz, para ser um profeta, para ser aquele que conduz a nação ao lugar onde ela deve estar, que de repente os ensina sobre o arrependimento, os ensina sobre tudo que está acontecendo. É um tempo onde há muita idolatria, muita injustiça, muitas atitudes, escolhas e situações que desagradam ao povo, não só ao povo, mas principalmente ao Senhor. Então ele levanta o profeta Sofonias para ser alguém que alerta o povo, que os ensina, que os constranja com a palavra de Deus ali, para que eles possam chegar ao arrependimento. Era um comportamento que desagradava ao Senhor. Então a gente sabe que a palavra de Deus é viva e que ela produz esses frutos, né? Que ela produz esses frutos de transformação, que ela produz em nós um fruto de realmente nos levar ao arrependimento. Então é muito importante a gente ver o quanto o Senhor ele nos dá a oportunidade de se consertar, de se alinhar, de se examinar e ver o que a gente pode fazer de diferente, o que a gente pode fazer de melhor, o que a gente pode mudar nas nossas vidas. É claro que essas palavras, ela tinham um lugar e um tempo, né, uma data específica, um propósito específico, mas a gente sabe que ela pode também nos ensinar, ela pode também nos constranger, ela pode também de alguma forma nos levar a esse lugar de transformação. A gente precisa estar atento, né, aos princípios que são estabelecidos por Deus, que foram violados e que não são diferentes dos nossos dias também. Há muitos princípios que o Senhor tem visto ser violados aqui nesse período, né, que a Bíblia descreve, que continua sendo violado ainda nos nossos dias e que obviamente isso também desagrada ao Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, vai continuar sendo o mesmo amanhã. Os seus princípios não mudam, as suas atitudes não mudam, a sua característica não muda. O que a gente precisa então tomar como lições daquilo que ele está corrigindo o povo nesse período, para que a gente não sofra também as mesmas consequências que eles sofreram, viveram por estar longe de Deus. O livro ele carrega algumas lições preciosas para a nossa vida, para que a gente possa ser edificados e precavidos contra o pecado, contra a desobediência, enfim, as injustiças que nos levam a viver longe de Deus. Esse livro ele pode ser dividido aqui em 3 partes. Então, no capítulo 1 ele vai falar sobre a proximidade do dia do Senhor. Depois no capítulo 2 ele vai falar ou trazer um incentivo, né, ao povo a buscar ao Senhor. E depois no terceiro ele faz algumas exortações para que eles se arrependam dos pecados e em consequência disso também colherem bênçãos e serem prósperos. Eu vou falar um pouquinho mais especificamente dos capítulos aqui. O capítulo 1, como eu disse, ele fala sobre as consequências do pecado, sobre as consequências das ações que eles decidem tomar. Então o Senhor faz um anúncio de uma grande destruição sobre o seu povo. E aí a gente sempre se pergunta por quê? Qual o motivo ou qual a necessidade de tudo isso? Então o Senhor ele mesmo no capítulo 1 diz que há grande idolatria no meio do povo e desperta a ira dele. Fica muito claro, né, na palavra de Deus que o Senhor ele exige uma adoração, que ele espera uma adoração exclusiva. Como consequência, né, do comportamento idólatra, eles teriam que enfrentar um juízo da parte de Deus. Então, em nossas vidas, a adoração ao Senhor ela deve ser algo exclusivo. Então, muitas vezes ele fala aqui na Bíblia sobre imagens de esculturas, divindades, entidades, misticismo, cultos a outros deuses e tal, e algo que a gente sabe que deixa sim o Senhor muito irritado. Mas também a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala de idolatrias ou de dividir as atenções com o Senhor, quando a gente coloca até mesmo pessoas, ou às vezes a gente coloca relacionamentos, quando a gente coloca até mesmo ministério, né?
a gente coloca o nosso trabalho, ou o dinheiro, ou os frutos que ele pode trazer às nossas vidas, a gente muitas vezes não percebe, mas pode colocar tudo isso à frente, né? Pode colocar tudo isso no lugar que deveria ser o lugar do Senhor. Então é importante a gente ter esse tipo de reflexão. Ele diz aqui, né, no versículo 14, que o grande dia do Senhor está próximo. Então, o dia do Senhor vai ser amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, de aflição, angústia, sofrimento, ruína, dia de trevas, escuridão, dia de nuvens, negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra cidades fortificadas e contra torres elevadas. Versículo 17 do capítulo 1 diz que trarei aflições aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira de Deus. E no fogo do seu zelo o mundo inteiro será consumido, pois ele dará um fim repentino a todos os que vivem na terra. Então, por essas palavras, a gente imagina tamanha é a irritação, a mágoa, a chateação, né? Aquilo que gerou no coração de Deus, tamanha idolatria, tamanha desobediência, enfim, contra o Senhor. O capítulo 2 fala sobre humildade e justiça. Então, Deus ele faz algumas advertências contra algumas nações. A gente vê no texto que elas são nações que vão conhecer a ira de Deus. Não é bom que a gente prove essa ira. Eu sempre falo aqui, né, nos nossos vídeos, quando a gente entra nesse contexto de nações que provocaram de uma certa forma a ira de Deus. Eu sempre falo, cara, eu não imagino como seria isso. Mas a gente não tem estrutura para lidar. Nosso Deus ele é um Deus santo, ele é justo, então a gente deve procurar viver de uma maneira que o agrade, que demonstre temor à sua santidade. Ele diz aqui no capítulo 2, versículo 3, busquem o Senhor, todos vocês os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena, busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham um abrigo no dia da ira do Senhor. Então busque a justiça, a humildade, e talvez a gente tenha um abrigo no dia da ira de Deus, não ser alvo, né, daquelas consequências de tanta maldade, injustiça, pecado e tudo que Deus está repreendendo aqui. E o livro termina no capítulo 3 falando sobre uma mensagem de esperança, né, sobre o futuro de Jerusalém, sobre a felicidade daqueles remanescentes, daqueles que permaneceram, daqueles que continuaram sendo fiéis, ainda que todo o resto, né, todo o restante da nação os conduzisse ou tentasse de alguma forma levar eles a viver no pecado, viver longe de Deus. O capítulo 3, aqui Deus ele apresenta um paralelo entre o comportamento do homem e o comportamento divino. Um comportamento injusto e opressor da nossa parte e o comportamento justo e bondoso da parte de Deus. Todos os dias nós cometemos muitos erros, muitas falhas a todo momento, sejam elas falhas intencionais, sejam elas falhas sem intenção ou sem entendimento, né? Há muitos erros que nós cometemos de consciência, que está muito claro que a gente sabe que está errando e mesmo assim erra, e alguns a gente não tem percepção, não tem entendimento. Agora, todos esses erros, eles ferem o coração de Deus. O que causa talvez a maior dor, né, é o fato de não estarmos atentos à sua correção, ou de não querermos, de não reconhecermos a importância da correção que Deus nos dá chances. Então todos os dias essa palavra mostra, né, que Ele está entre nós por meio do Espírito Santo, e que poucos de nós prestam atenção naquilo que Ele tem para nos ensinar, aquilo que Ele tem para nos dizer, aquilo que Ele tem para nos ensinar em cada estação, em cada fase que a gente está vivendo, seja ela boa ou ruim. Então a gente precisa estar atentos à palavra, né, às direções que Deus dá através do Espírito Santo, para que a gente possa desfrutar daquilo que Ele tem para nós, né, que são frutos de justiça, frutos de paz, frutos de amor, de bondade. O povo aqui, ele vive sobre grande julgamento, tristeza. A gente viu aqui, né, muita injustiça, muita dificuldade, enfim, palavras duras de julgamento. Mas há sempre uma esperança, né? O Senhor ele mostra a esperança.
Ele fala, né, no capítulo 3, versículo 1, ele fala assim: ai da cidade rebelde, impura e opressora, não ouve ninguém, não aceita correção, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. As pessoas que vivem longe de Deus, que confiam em si mesmo, nas suas riquezas, no seu poder de influência, nas suas questões pessoais. Ele fala no versículo 4, seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros, seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. E no meio dela está o Senhor, de versículo 5, que é justo e jamais comete injustiça. E a cada manhã ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Um povo que não aceita correções, que não vive segundo aquilo que Deus almeja para eles. Deus tem planos de paz, planos de bondade, planos de restituição, planos de alegria, mas muitas vezes nós estamos cegos ou céticos, né? Aquilo que Deus quer nos ensinar, aquilo que Deus está nos direcionando. E ele continua falando aqui no versículo 9 sobre consequências, né? Sobre promessas de purificação. Ele diz no versículo 9: então purificarei os lábios dos povos para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Ele diz também que no versículo 11, naquele dia vocês serão envergonhados, ou seja, aqueles que são rebeldes, aqueles que estão longe de Deus, aqueles que não desejam estar na sua presença, aqueles que desejam viver por si só, aqueles que acreditam ser bons o suficientes e que não precisam de Deus. Ele diz assim no versículo 11: naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirei da cidade o que vocês tanto se orgulham. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte. Mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes que se refugiarão no nome do Senhor. Ele continua falando, por exemplo, no versículo 15, ele traz um contexto, né, de que o Senhor ele muda a nossa sorte. Ele diz aqui do 15 ao 20. Ele diz assim: o Senhor anulou a sentença contra você e ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio e nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, versículo 17, o seu Deus está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você com o seu amor, ele a renovará. Ele regozijará em você com brados de alegria. E ele termina o livro no versículo 20 falando sobre Deus que muda a nossa sorte, um Deus que em meio a todo aquele caos, em toda aquela dificuldade, em todo aquele cenário de destruição, aquele cenário de dificuldade, um Deus que muda a nossa sorte, que traz esperança, um Deus que não nos deixa largado às traças, mas que nos dá uma opção, que nos dá uma saída. Ele diz assim no versículo 20: naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo eu os trarei para casa, lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos. Então eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos. Quando eu restaurar a sua sorte, ou quando eu te trouxer de volta, quando eu colocar você no lugar onde você nunca deveria ter saído. Então, um Deus que, em meio a todo o caos, em meio a toda a dificuldade, nos ensina, nos corrige, nos alinha, nos dá esperança, nos traz uma palavra de vida, de esperança. Eu espero que essa palavra, né, que o estudo desse livro, que o estudo do livro de Sofonias possa trazer também isso para a tua vida, possa trazer reflexões que o levem a colocar os pingos nos is, se algo precisa ser consertado, se algo precisa ser ajustado, se algo precisa ser resolvido, se algo que Deus precisa alinhar, se alguma área da tua vida que Deus precisa fazer aí uma mudança, precisa de uma visitação, que isso aconteça, que traga um alinhamento, mas que também essa esperança e essa restauração da nossa sorte aconteça em nome de Jesus. Eu te peço que me ajude a alcançar outras pessoas também, compartilhando essa mensagem. Tenho certeza que da mesma forma que pode abençoar a tua vida, vai abençoar a vida dessas pessoas também.
Amém? Que Deus abençoe demais o teu dia, que você fique na paz e com o amor de Cristo.